Fala galera do canal Ciro Cortes, galera engajada no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se você não for inscrito nesse canal, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo. E o vídeo de hoje vai ser da conversa que o Ciro teve com o padre Júlio Lancelotti, lá no canal do Ciro, no quadro Ciro Games. Ciro conversou com o padre, foi uma conversa bem bacana. Vou deixar esse vídeo aqui no canal Ciro Cortes. Galera, se você quer ajudar o canal, quer apoiar o canal Ciro Cortes, no link da descrição desse vídeo tem aí o apoia-se do canal, que você pode estar ajudando o canal. Tem outras formas de ajudar o canal também na descrição do vídeo. E ajudando o canal, você vai concorrer ao livro do Ciro, o Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Boa noite, Padre Júlio Lancelotti. Deus lhe pague e lhe cubra de muita bênção, muita saúde. Muito obrigado pelo especialíssimo privilégio que concede a todos que prestam atenção nesse momento de alegria, mas também de reflexão sobre a vida brasileira. Padre Júlio, esse seu testemunho de vida, a sua dedicação sem reserva aos despossuídos, aos pobres, aos desvalidos, é uma vocação de vida ou é uma tomada de consciência em algum momento da sua vida? Como é que aconteceu de o senhor abrir mão da sua individualidade para abraçar essa vocação e não abraçá-la só naquilo que já é muito importante, que é a transcendência da oração, mas do testemunho de solidariedade aos pobres? Como é que aconteceu isso? Então, Ciro, eu tenho exemplos muito fortes na minha vida e na caminhada que eu vou fazendo no dia a dia. Nós não podemos esquecer que temos no Brasil grandes exemplos nesse sentido. Aqui em São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes; no Nordeste do Brasil, Dom Helder Câmara. Nós não podemos esquecer, em Fortaleza, o arcebispo Dom Aloysio Leuscheider, que você deve ter conhecido e convivido com ele, um grande exemplo de amor aos pobres. A casa de Dom Aloysio, em Fortaleza, era cercada do povo pobre, cercada de pessoas que vinham da seca ou de momentos difíceis, ainda naquela época. Você deve ter conhecido Dom Aloysio e também Dom Helder. Também nós temos o exemplo de Dom Luciano Mendes de Almeida. Mas eu queria lembrar o exemplo de Santa Dulce dos Pobres. Todo o Brasil olha para Santa Dulce dos Pobres como um grande exemplo. Então, acho que todos esses exemplos e aquilo que o próprio Evangelho nos coloca. Nós não podemos ter fé. E aí eu digo uma coisa que eu tenho repetido muito, Ciro. A gente não pode dizer Deus acima de tudo e pôr o povo abaixo de nada. E pôr o povo abaixo da miséria. E pôr o povo cozinhando, como você lembrou, com lenha, com etanol, sofrendo queimaduras, as pessoas não tendo o que cozinhar, não tendo comida para dar para os seus filhos. Você vê hoje, isso acho que é muito importante lembrar, no Brasil inteiro a população em situação de rua aumenta. No Rio de Janeiro é um aumento espantoso. Em São Paulo é um aumento de mais de 50%. O aumento também em Recife, em Fortaleza, em Porto Alegre. É um aumento do Brasil todo. Em Brasília aumenta muito a população em situação de rua. Uma população que é o exemplo, nesse momento mais forte, do abandono, da negligência. Então, nós não podemos ter fé e dizermos que temos fé sem nos deixarmos afetar pela dor do irmão. Então, isso que eu aprendi muito com todos esses exemplos, e isso tem sido para mim um sentido de vida. A minha formação tem tudo a ver com Dom Aloysio Leuscheider. Eu entro para a política na pastoral universitária e Dom Aloysio era o meu mentor a vida inteira e eu acompanhei na sua última morada. Posso lhe dar o testemunho de que eu conheci um santo homem também, não é, como eu sei que o senhor é. Como também conheci, não é, Dom Helder, que é, como sabe, cearense, e conheci bastante de perto Dom Luciano Mendes, que foi, né, secretário-geral da CNBB. São todas figuras muito importantes para a vida brasileira. Mas eu quero lhe apresentar ainda um pouco mais, não é, e eu fiz um esforço de conhecer a sua biografia já de longa data, porque eu cito o senhor muito como exemplo. Na adolescência, o senhor já revelou a vocação, já se preparava para ser padre, mas pelas tantas houve uma mudança. O senhor resolveu praticamente adotar a carreira acadêmica, foi auxiliar de enfermagem, né? Cuidar das pessoas parece ser a vocação definitiva. E virou um grande professor na PUC, na nossa Pontifícia Universidade Católica, mas em seguida volta para a vocação eclesial. Como é que
que os seus fãs, como eu, compreendem essa evolução? Então, a minha convivência com Dom Luciano Mendes de Almeida foi muito forte nesse sentido. E é interessante um fato que ocorreu quando o Papa São João Paulo II esteve no Brasil pela primeira vez, em 1980. Dom Luciano, depois da viagem, quis assim, me provocar e disse: o Papa me fez uma pergunta. Eu disse: o que foi, Dom Luciano? Ele perguntou: quando é que você vai ordenar o Júlio padre? Eu falei: olha, Dom Luciano, o Papa nem sabe que eu existo. Ele falou: mas eu que estou perguntando. E Dom Luciano foi assim muito decisivo, e isso foi em 1980. Em 1981 eu fui fazer teologia e ele me ordenou. Hoje exatamente faz 37 anos que Dom Luciano me ordenou diácono, e depois ele me ordenou padre em 1985, há 36 anos. Então é uma marca muito forte, e isso me fez assumir esse compromisso, e é um compromisso que, como todo compromisso, tem que ser renovado todos os dias. Ninguém pode dizer: eu já estou pronto, está tudo pronto e concluído. Não. Diariamente, nós temos que atualizar a nossa resposta. O amor exige de nós um sim todos os dias. Padre Júlio, o seu lema, quando o senhor foi ordenado, foi uma passagem da Bíblia que, deixa eu ler aqui, que diz: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Qual é a interpretação de então e contemporânea dessa lição bíblica? Então, este trecho está na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. Porque é justamente isso. Na nossa sociedade, nós não podemos achar que somos felizes e estamos bem quando há tanta gente na rua, quando há tanta gente encarcerada, quando a juventude negra é alvo de um genocídio, quando as nações indígenas são maltratadas e ignoradas, quando as mulheres têm negado um direito humano fundamental. Então, há fraqueza que confunde e que põe em xeque. Eu lembro muito, talvez você tenha conhecido, ou pessoalmente ou de nome, um padre que está sepultado hoje na Paraíba, que é o padre José Comblan, um grande teólogo. Ele dizia sempre: o pobre é a nossa pedra de tropeço. Ele nos faz tropeçar. Todo o nosso discurso de sabedoria, toda a nossa lógica articulada tropeça quando nós encontramos a pessoa que está caída na rua e nós não sabemos o que dizer, nós não sabemos o que fazer. Então, em toda a Bíblia, Deus se coloca do lado dos fracos, dos pobres, dos pequenos, para questionar o absoluto e a certeza daqueles que se consideram fortes e poderosos. Padre Júlio, o senhor é um dos grandes responsáveis pela Pastoral das Crianças, que, por exemplo, é corresponsável aqui no Ceará pelo Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. A doutora Zilda Arnes nos ajudou aqui em nome da Pastoral da Criança e fomos premiados no plenário das Nações Unidas. E o senhor também é um dos responsáveis pelo desenho do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que são duas coisas fundamentais para a proteção dos nossos pequenos cidadãos. Como é que estão as coisas desde essa obra e o que é que deveria ser aperfeiçoado, na sua opinião, em relação à proteção da criança e do adolescente no Brasil? Então, você deve lembrar, na Assembleia Constituinte de 88, na Constituição Cidadã, houve uma grande luta para nós conseguirmos aprovar o artigo 227 da Constituição Federal. E esse artigo coloca que criança e adolescente são prioridade absoluta. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio em 1990, ele veio justamente para ser a lei ordinária e a lei que explicitasse essa prioridade. E o Estatuto, apesar da idade que tem, ainda
não é vivenciado plenamente na nossa sociedade. Não é, você veja, na questão dos adolescentes em conflito com a lei. O devido processo legal ainda não é presente. As questões dos conselhos tutelares, que acabaram sendo extremamente instrumentalizados politicamente, ideologicamente, até por algumas igrejas. Então, nós temos que reavivar os conselhos tutelares, nós temos que ter o CONANDA com mais atuação a nível federal, os conselhos estaduais do direito da criança e do adolescente, os CMDCA, os conselhos tutelares, e nós temos que garantir aquilo que você já colocou, a escola, todas as crianças terem acesso ao processo de escolarização e a um processo educativo, a saúde. Você veja, o exame do pezinho é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O alojamento conjunto, você vê uma norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que preferencialmente o médico que faça o pré-natal seja o mesmo que acompanhe o parto. Alguns dizem, isso é impossível na cidade grande. Não é impossível. Nós temos que ter uma grande tarefa, eu acho que isso pode e te inspira muito, de humanizar a política, de humanizar a economia. Claro que é difícil de nós pensarmos que o capitalismo possa ser humanizado, mas nós temos que romper com isso. Nós temos que ter, assim como você lembrou, Fortaleza diminuindo e zerando a mortalidade infantil. Quer dizer, é possível. E é possível de fazer isso. A própria Pastoral da Criança, nós temos que ter o pleito sempre de ter doutora Zilda Arnes como uma heroína, uma grande heroína brasileira. Ela, sem dúvida, é uma heroína brasileira. Eu convivi com a doutora Zilda, fui com ela nas favelas, no começo da Pastoral da Criança. Dom Paulo e Dom Luciano me chamaram e disseram, acompanha a doutora Zilda, e até hoje as pessoas dizem, você sabe tanta coisa sobre aleitamento materno, como é que você aprendeu isso? Eu falei, de tanto ouvir a doutora Zilda. Então, nós temos pessoas como ela que prepararam as comunidades, e hoje nós não temos um índice de mortalidade infantil, que aumentou nos últimos tempos, mais alarmante do que pela ação da Pastoral da Criança, que é capilar e que está presente do Brasil todo nas comunidades. Então, é possível ir rompendo, ir corroendo esse sistema, que ele não pode ser tão hegemônico. Nós temos que encontrar as brechas, as contradições, e como Dom Paulo Evaristo Arnes dizia, de esperança em esperança, ir encontrando o caminho. Você veja, no tempo da ditadura, floresceram pessoas como Dom Helder Câmara e como Margarida Alves. Você deve conhecer uma figura aqui de São Paulo, que é uma figura também, uma heroína brasileira, que é a Margarida Genevois. Nós temos outra grande heroína brasileira, que é a doutora Margarete Dalcomo, no Rio de Janeiro, da Fiocruz. Então, nós temos grandes figuras que lutam no momento tenebroso, que lutam no meio das trevas para ser luz, para ser esperança. E nós temos que ver essa luz e ver essa esperança e seguir essas trilhas, seguir estas sendas. Amém, amém, amém. O senhor, há anos, está agarrado aí com a população de rua, nas praças, nas ruas, no ambiente de frio, porque aqui no Nordeste o calor ainda permite que as pessoas não morram na madrugada, mas em São Paulo eu já vi pessoas serem recolhidas porque morreram. O senhor convive com isso há anos, há décadas, situações, há centenas, milhares talvez. Algumas já lhe causaram alguma perplexidade mais grave, algum sentimento menos pacífico? Não é nem pacífico que eu quero dizer, que eu estou um pouco emocionado, mas menos sereno, no sentido da sua serenidade valente. É um testemunho que eu queria ouvir. Olha, Ciro, ver desocupações e as crianças dormindo na calçada, ver as crianças molhadas, famintas, ver as pessoas feridas,
ver as pessoas levarem choque de taser, ver essas coisas realmente causam um impacto. Eu já tive que enfrentar muita repressão policial, enfrentar muitas situações extremamente difíceis para defender essas pessoas. Eu tenho bem claro isso, não temos que romantizar. A população de rua não é nem demônio nem anjo, são pessoas. São pessoas que têm dificuldades, que têm desafios, são pessoas que desafiam a todos nós. Mas nós temos que ter uma clareza muito grande. Não podemos tratá-los com crueldade. Não podemos tratar com tortura. Não podemos aceitar os maus tratos e a violência como uma maneira normal de agir. Isso é impossível. Agora, durante a pandemia, vemos reintegração de posse, vemos pessoas serem jogadas na rua, vemos as pessoas inadimplentes, vemos as pessoas não terem o que comer. Outro dia chegou na paróquia, isso até está relatado num livro que saiu agora, um morador de rua que estava vomitando muito e evacuando continuamente, e ele não conseguia ficar de pé, e o tempo todo a gente tentava socorrê-lo, trocamos de roupa várias vezes, fomos tentando hidratar, eu chamei logo os consultórios de rua, que são muito importantes hoje no Brasil, e no momento que ele estava reclinado no banco da igreja, eu perguntei para ele, mas o que foi que aconteceu? O que ocasionou isso? Ele falou, padre, eu comi um frango estragado ontem que eu achei no lixo. Eu falei, mas por que você foi comer isso? E que é uma pergunta minha maluca, né? Por que você foi fazer isso? Ele falou, eu estava com fome, padre. Eu estava com fome. E ele, sabendo que aquilo estava estragado, ele comeu. E no dia seguinte estava desmanchado, evacuando, desidratado, vomitando sem parar, e nós tentando socorrê-lo de todo jeito. Ele disse, eu estava com fome. Isso é uma questão dramática. E mesmo aí no Nordeste, você diz, não tem o frio que tem em São Paulo, mas como a gente tem que garantir, e acho que isso é uma tarefa que os governantes têm que assumir, o acesso à água potável. A população de rua não tem acesso à água potável. E muitas vezes não tem acesso à água potável nem para se higienizar, nem para se hidratar. Então, esse sofrimento, essa solidão que vai dilacerando o povo. E uma coisa que até o senador Fabiano Contarato apresentou um projeto no Senado, que foi aprovado e agora está na Câmara Federal, contra essas intervenções hostis na arquitetura que cercam os prédios públicos ou particulares, privados, de pedras, de lanças pontiagudas, de tudo aquilo que é torturante. Então, essas coisas machucam muito. A dor desse povo, a solidão desse povo nos afeta. Isso é o afeto, se deixar afetar pela dor do outro. E Brasil, a gente precisa tirar a pedra do lugar do coração no peito, né? O senhor já foi vítima de agressão física, de ameaça, de chantagem, de processo, de tudo. De onde é que o senhor tira tanta força moral, tanta energia para continuar o seu trabalho? Olha, Ciro, eu acho que da fraqueza, da indigência. Às vezes a gente não tem como se defender. E eu tenho muito claro, eu tenho repetido muito isso e repito para você. Eu não luto para vencer. Eu sei que vou ser derrotado muitas vezes, mas eu luto para ser fiel até o fim. E a fidelidade até o fim exige de nós não sucesso, vitória, mas perseverança. E saber e buscar com fidelidade, não trair. Eu não posso trair o povo mais pobre, que não conta com ninguém. Hoje eu estava no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu, e o pessoal de rua que estava ali falou para mim, aí o padre, vem sentar aqui com os maloqueiros do Paissandu. E você é amigo dos maloqueiros, você é um maloqueiro também. Então, está com esse povo indefeso. Às vezes ninguém gosta deles, ninguém os respeita, ninguém os quer bem. Quem que diz para um morador de rua, onde você estava? Você está bem?
Você se alimentou? O que você está sentindo? O que você está pensando? Quem diz para uma pessoa dessa, que bom que você veio, eu estava com saudade de você. Então, é a solidariedade e a proximidade com esses mais fracos. Você sabe que está fazendo 1 ano que o Papa Francisco me ligou, me chamou pelo telefone, e ele perguntou como que é teu dia. E eu comentei com ele essa convivência com os irmãos de rua. E ele disse para mim, eu sei tudo que você passa, não desanime e conviva com eles, como Jesus fazia. Hoje até o Vatican News publicou lá um videozinho falando disso, de como a gente tem que conviver com os mais pobres. Você sabe, Ciro, uma coisa que você conhece bem e tem presente na tua vida, e acho que isso é um critério. O Pepe Mujica, você deve ter conhecido de perto o Pepe Mujica, ele diz uma coisa que me chama muita atenção, e acho que você conhece, isso deve te chamar muita atenção. Ele diz, o governante deve ser parecido com a maioria do povo, não com a minoria. O governante, ele deve ser mais parecido com a maioria do povo. Qual é a maioria do nosso povo? A maioria do povo brasileiro está pobre. A maioria do povo brasileiro empobreceu. Você sabe que o Pepe Mujica nunca morou no Palácio Presidencial. E no inverno lá no Uruguai, quando estava muito frio, ele abriu o Palácio Presidencial e colocou os moradores de rua tudo lá para dentro, e para dormirem lá dentro. Então, eu acho que o que nos sustenta é essa ousadia de estar do lado dos que vão perder, de estar do lado dos fracos, de estar do lado dos abandonados, de estar do lado daqueles que ninguém quer. Eu acho que é isso que nos fortalece, isso que nos dá força e coragem. E eu espero que essa força, essa coragem atinja todos nós, para que o nosso povo, e eu acho que você tem isso presente na tua vida, pelo que você tem dito e ouvindo esse teu testemunho de hoje, o sofrimento do nosso povo é grande demais. É intolerável. Não é possível mais aceitar. Eu acho que você tem que trazer e traz essa indignação ética diante desse sofrimento. Mas nós não podemos ficar só na indignação ética. Nós temos que fazer sugestões. Como fazemos sugestões, por exemplo, da alocação social, para que as pessoas superem essa ausência de políticas públicas na questão da moradia, o déficit de moradia. Então, a população de rua diminuiria muito se nós tivéssemos alocação social. Existe um decreto de política nacional da população de rua, que foi ainda do governo do ex-presidente Lula, e é um decreto. Era importante que ele se transformasse numa lei, mas que esse decreto dessa política nacional privilegie a moradia, privilegie o lugar para as pessoas morarem. A alocação social é uma resposta que já existe no Brasil e que deve ser perseguida e que deve ser trilhada como uma resposta importante. Sabe, Ciro, eu não sei se você tem essa informação, eu acredito que tenha. O IBGE não faz o censo da população de rua, porque o IBGE, e você vê que o nosso censo está ameaçado, nós corremos o risco de ficarmos cegos da nossa própria nação. Esse governo, além de tudo aquilo que você elencou, prejudicou o censo. É muito sério isso. Nós não vamos saber como é que você vai fazer propostas para o povo brasileiro se você não sabe a dimensão dos problemas que atingem o nosso povo. Quantos são imigrantes? Quantos são refugiados? Quantos estão fora do mercado de trabalho? Quantos não têm moradia? E como a população de rua não tem domicílio, o censo não considera a população em situação de rua. E são feitos censos específicos para a população em situação de rua. Mas se nós não soubermos, e o próprio IPEA considera que hoje nós temos mais de 220 mil, e isso era antes da pandemia, esse número deve ter aumentado,
220 mil pessoas em situação de rua. Nós não sabemos as questões da identidade de gênero da população em situação de rua. O número do grupo LGBTQIA+, é cada vez maior na população em situação de rua. Então é preciso não tratar a população em situação de rua como um todo homogêneo, é uma população extremamente heterogênea e uma população que tem que ter diferentes respostas, inclusive de diferentes tempos em que as pessoas estão em situação de rua. Então, vejam que são dados todos importantes que nós temos que ter presente para respondermos com respostas humanizadoras, com respostas que a gente não pode dizer que são gastos públicos, são investimento público. A educação não é gasto, é investimento. A saúde não é gasto, é investimento. Não investir na saúde menstrual das mulheres é criar mais gastos para a saúde, é ocasionar infecção urinária, é ocasionar outros problemas que vão depois trazer gastos maiores para a saúde. Então, nós temos que investir na vida do nosso povo. E como você bem sabe, na atuação de todos esses grupos, como o Dom Luciano Mendes de Almeida, e é isso que marcou muito minha vida. Se você se volta para o fraco e para o pequeno, você beneficia a todos. Se os mais pobres estão bem, todos vão ficar bem. Nós não podemos continuar no Brasil com essa desigualdade absurda que nós vivemos. É uma desigualdade criminosa, é uma desigualdade homicida, é uma desigualdade genocida. Nós temos que lutar contra essa desigualdade. Se o pequeno está bem, todos ficam bem. Se os mais fracos estão atendidos, todos estão atendidos. Nós não podemos manter, eu acho que esse é um outro ponto sério na nossa sociedade, tantos privilégios. Tantos privilégios. Nós temos que buscar a diminuição desses privilégios, uma vida mais na simplicidade para todos. Não queremos, como as pessoas dizem e me falam muito, esse padre é um comunista. Não é comunismo, nem tem comunismo no Brasil. Aliás, acho que hoje no mundo todo não tem comunismo nenhum. O que nós temos que perseguir é uma diminuição da desigualdade e um aumento da dignidade, do respeito à dignidade humana de cada pessoa. Ninguém com fome, ninguém dormindo na rua, ninguém na solidão e doente em sofrimento. Você vê, nesse momento, o Brasil não está pior porque nós temos ainda o SUS. Você vê a situação do Chile. O Chile, você lembrou do ministro da Economia, o Chile, por onde ele passou, chegou no ponto que chegou e na revolta do povo, porque não tinha mais nada, nem escola pública, nem sistema de saúde para ninguém. Nós ainda temos o SUS, então temos que defender o SUS, aprimorar o SUS. Você deve conhecer os consultórios de rua que no Brasil hoje estão presentes em muitas cidades, em todas as grandes capitais, como uma resposta do SUS à população em situação de rua. Então, são tantas as coisas importantes. Nós temos que defender o SUS, defender uma ação política garantidora da saúde pública e de acesso à saúde pública de maneira universal. Padre Júlio, eu vou só lhe dar alguns números, na verdade não para o senhor que conhece mais do que ninguém, mas para as pessoas, para documentar a sua fala. Não se trata de comunismo nem remotamente mesmo. Trata-se de civilização contra a barbárie. O nosso país é o país de mais perversa desigualdade entre todas as grandes economias organizadas do planeta Terra. Isso é um argumento superlativo que se sustenta num número que deveria cobrir a nossa nação e os seus dirigentes de muita vergonha, de muita humilhação pela incapacidade como nação de a gente equacionar isso. 5 pessoas, os dedos de uma mão neste país, são proprietários daquilo que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média.
5 pessoas, os dedos de uma mão, neste país são donos de 100 milhões, o que possuem 100 milhões. E esses 100 milhões de pobres, eles estão 40% no trabalho precarizado, 40 de cada 100, quase 15 milhões abertamente desempregados, 6 milhões desistiram de procurar emprego, humilhados de tanto ouvir não de porta em porta. E nessa questão da debacle da renda, óbvio que a população de rua vai aumentar, porque a opção agora é pagar aluguel ou comer. Mal e porcamente, frango podre na lata do lixo, para 19 milhões de pessoas que estão passando fome abertamente, e 129 milhões de brasileiros comem precariamente, menos do que precisavam comer. Eu queria só testemunhar essa sua palavra muito forte. E eu quero lhe fazer uma pergunta que eu já estou lhe ocupando mais do que a sua paciência e generosidade de nenhum me permitir. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que é profundamente espiritual para um homem de formação cristã como eu, mas que ando muito indignado com as coisas do mundo e do Brasil em particular. Diante de tudo que o senhor testemunha, de tudo que o senhor passou, de tudo que o senhor passa, olhando para a humanidade, a partir desse pedaço amado e sofrido que é o pedaço brasileiro da humanidade, o senhor se diria um otimista, um pessimista, ou essas categorias não fazem parte da sua compreensão de mundo? Eu acho que nós temos que ser realistas e termos coragem de, com alegria, com esperança, enfrentar os problemas do tamanho que eles são. Eu acho que nós não... eu não diria, nesse momento, há tanto sofrimento, então a gente não pode se fechar em categorias binárias, pessimista e otimista. Nós temos que ser humanizadores da vida e lutadores pela vida, pela dignidade humana, a partir dos mais fracos e dos pequenos. E a gente tem que ser bem realista, não ter medo do conflito. Você sabe disso, Ciro. A gente, para enfrentar tudo isso que você diz e tudo isso que a gente está dizendo, a gente não pode ter medo do conflito. Nós vamos ter que enfrentar muitos conflitos. A desigualdade é conflitiva e diminuir a desigualdade gera conflito, porque o poder, muitas vezes, quer só manter os privilégios. Então, a gente tem que ter o realismo amoroso, o realismo solidário, o realismo comunitário e estarmos juntos dos mais pobres, dos fracos e dos pequenos e lutar com eles e não para eles. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, eu queria desejar muito a você. Não desanime. Nunca, você jamais. É forte e corajoso, você não vai desanimar nunca. Nunca, jamais. Tenha coragem, isso, enfrente a luta, esteja do lado dos fracos, dos pobres e dos pequenos, porque nós precisamos de brasileiros com essa coragem e com essa determinação. É o dia de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil, é o dia das crianças, que são o nervo exposto de uma sociedade doente, sofrida e machucada. É também o aniversário, não é, de ordenação, ou pelo menos como diácono, do padre Júlio Lancelotti. É aniversário da nossa estátua do Cristo Redentor, e para mim ficará como um dia marcado na minha alma. Acredite, padre Júlio, eu, se pudesse, levaria um beijo de todos os brasileiros que estamos acompanhando a sua palavra forte e serena, para beijar a sua mão, né, e agradecer o privilégio de tê-lo como compatriota nosso, agarrado e nos dando exemplo de generosidade, de coragem, de serenidade. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta, lhe agradecendo imensamente a sua generosidade. O padre Júlio estava celebrando minutos antes de entrar na live, né? E eu me desculpo por ter lhe alugado aí tanto tempo, mas o senhor é um exemplo precioso num país de tanta descrença, de tanta desesperança. Quem quiser ajudar, quem puder ajudar, como é que faz para ajudar a nossa paróquia de São Miguel Arcanjo, onde o senhor trabalha? Como é que a gente faz? Como é que o brasileiro que está nos ouvindo pode ajudar a paróquia? Então, eu sempre digo duas coisas importantes, Ciro. Primeiro, todos podem ajudar, não discriminando, não tendo preconceito, olhando para os moradores de rua como irmãos e como seres humanos. E depois tem aí os dados que você gentilmente está publicando, que nos ajudam
a dar respostas e a construir respostas com esses nossos irmãos e irmãs. Mas que todos ajudem, como você lembrou a palavra do profeta Ezequiel: tire do peito o coração de pedra, coloque no lugar um coração de carne. Olhe para um irmão de rua, pergunte o nome dele, ofereça um copo de água, dê um sorriso, não negue o teu olhar, partilhe a tua vida, seja amoroso, seja humano, não busque o ódio, seja sempre alguém que busque a resposta do bem, do amor e da paz. Padre Júlio, beijo sua mão com toda a humildade e agradeço o seu exemplo. A gente aprende que esperança nunca pode morrer, que esse sentimento continue movendo a todos nós. E não é um sentimento pendurado no nada, nem na boa intenção. É um testemunho de vida de um homem que está aí, é brasileiro, fala a nossa língua e dá o seu testemunho. E você, vai fazer alguma coisa? A gente precisa transformar a palavra no gesto. Boa noite, muito obrigado e Deus lhe cubra de toda a saúde, porque o Senhor é uma inspiração para todos nós.